Dando prosseguimento ao estudo do livro de Isaías, hoje eu vou meditar no capítulo 23, mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra para meditar nela e para também compartilhar a Tua palavra, Senhor. Que agora, Jesus, o Senhor me dê entendimento desse capítulo 23 e que cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, ela venha entender este capítulo, Pai. E repreendo no nome de Jesus qualquer interferência que possa impedir para a realização desse vídeo, para que eu possa gravar este vídeo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ver hoje a profecia que Isaías vai mandar para a cidade de Tiro. Tiro era uma cidade da antiga Fenícia, que hoje é o Líbano, e essa cidade ela ficava na costa do mar Mediterrâneo e era o principal porto marítimo daquela época, da costa da Fenícia. Inclusive, nos evangelhos de Mateus, nós vemos lá que Jesus, quando ele se levantou, quando ele estava em uma cidade, ele se levantou e foi para os arredores de Tiro e Sidom, onde lá ele se encontra com aquela mulher Ciro-Fenícia. Então, a cidade de Tiro, ela foi fundada pelos sidônios, por isso que ela ficava próxima à cidade de Sidom. E o povo de Sidom foi quem fundou a cidade de Tiro. Então nós vamos ver uma relação, um relato que lembra que a cidade de Tiro ela foi fundada pelos sidônios, pelo povo de Sidom, outra cidade também da Fenícia. Ela também, a cidade de Tiro, ela tinha uma colônia chamada Tarsis, uma cidade que foi fundada pelos habitantes de Tiro e que tinha muita relação marítima com a cidade de Tarsis, que era uma colônia da cidade de Tiro. Então, nós vamos ver tudo isso aqui na meditação dessa palavra. Então, a meditação, a palavra de Deus começa assim: sentença contra Tiro. Aí diz: uivai navios de Tarsis. Tarsis era aquela colônia da cidade de Tiro, ficava em outro local, em um lugar muito distante da cidade de Tiro, mas os navios vinham sempre de uma rota que ligava a cidade de Tarsis com a cidade de Tiro, porque tinham um comércio marítimo. Aí a profecia começa dizendo assim: uivai navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Ou seja, a profecia começa dizendo que os moradores de Tarsis, que os navios, aqueles que traziam os navios da colônia de Tarsis para a cidade de Tiro, eles uivassem, eles chorassem, eles pranteassem. Por quê? Porque está assolada. Quem está assolada? A cidade de Tiro. Está assolada a ponto de não haver nela, aonde? Na cidade de Tiro, casa nenhuma, nem ancoradouro. Ancoradouro é a parte do porto onde os navios vêm e ancoram e param. Então a profecia começa dizendo assim que os habitantes da cidade de Tarsis, que os marinheiros, que os navios, que aquelas pessoas que eram dependentes do comércio marítimo com a cidade de Tiro, eles uivassem e pranteassem. Aí diz assim: da terra de Chipre lhes foi isto revelado. Quer dizer que a profecia, ou seja, a destruição que estava acontecendo na cidade de Tiro, até no Chipre, até na ilha de Chipre. Chipre era uma ilha da Grécia. Até lá, as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo na cidade de Tiro. Aí no versículo 2 diz assim: calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar. Ou seja, aqui a profecia manda dizer que os moradores do litoral, ou seja, os habitantes de Tiro, calai-vos,
vós a quem os mercadores de Sidom, ou seja, Sidom era a cidade também da Fenícia que ficava próximo à cidade de Tiro e que foi os sidônios que fundaram a cidade de Tiro. Por isso que a profecia diz assim: calai-vos, moradores do litoral, ou seja, calai-vos, vós que moradores de Tiro, vocês a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram. Quer dizer que os mercadores da cidade de Sidom, eles enriqueceram porque eles também foram quem fundaram a cidade de Tiro e eles se enriqueceram à custa da cidade de Tiro. No versículo 3 diz assim: através das vastas águas vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda, Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Aqui está dizendo que através das águas vinha o cereal dos canais do Egito, ou seja, a riqueza vinha do Nilo, vinha do Egito, e a cidade de Tiro ficou conhecida como a feira das nações. Quer dizer que muitas nações no mundo inteiro traziam o seu comércio, traziam seus produtos para comercializar na cidade de Tiro. Então, por isso que o capítulo aqui, ele começa inicialmente dizendo: lamentai-vos, chorai-vos, navios de Tarsis, né? Aqui o profeta Isaías, ele convoca os navios de Tarsis a lamentar a situação de Tiro. Por quê? Porque Tarsis, né, era conhecida por suas relações comerciais com Tiro. Tarsis era uma colônia da cidade de Tiro e ela era conhecida por suas relações com Tiro. E esse chamado à lamentação é uma representação poética da extensão da ruína de Tiro. O fato de os navios serem chamados a lamentar reflete a interconexão entre as nações daquela época, onde as prosperidades e os desastres de uma cidade, por exemplo, o desastre da cidade de Tiro podia afetar não só a cidade de Tiro, mas também a todas as cidades que tinham relações comerciais com ela, a exemplo da sua colônia chamada Tarsis. Isaías anuncia também que Tiro ela está destruída e que não há casa nenhuma, não há casa na sua entrada, como também um ancoradouro. Os muros que a protegiam foram derrubados, as casas foram arrasadas e a entrada principal, por onde fluía o comércio, foi bloqueado, que no caso ele estava falando sobre um ancoradouro. Então Tiro, a cidade de Tiro, que um dia tinha sido um poderoso centro comercial, porque ela recebia comércio do Egito, né? Ali diz que ela recebia o comércio do Egito, do Nilo. Então, a região de Tiro, agora, ela que um dia tinha sido uma poderosa metrópole, um poderoso centro comercial, agora estava reduzida a ruínas. E aqui no versículo 2 e 3, nós vemos que aqui o profeta ele chama os moradores da ilha de Tiro a silenciarem, né? A cidade costeira ela era famosa por seu comércio marítimo, enriquecia com suas relações comerciais, por isso que ela é uma cidade rica, próspera. Tiro ela é conhecida como o coração dos mares. Aqui ele colocou como ela era Tiro, que vieste a ser a feira das nações. A feira das nações, aquela que recebia, tinha relações comerciais com o mundo inteiro, né? Ela era conhecida como a feira das nações, por causa do comércio que existia nessa cidade. Mas aí, no entanto, a profecia de Isaías anuncia uma reviravolta dramática. Ele descreve a destruição de Tiro, quando ele diz assim, no versículo 5, no versículo 4, diz assim: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, ela chama aqui
na profecia, a cidade de Tiro era conhecida como a fortaleza do mar. A fortaleza do mar fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Ou seja, aqui a profecia diz: envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, ou seja, porque Tiro está dizendo que não deu à luz, ela não criou rapazes, não educou donzelas. Por quê? Porque a cidade de Tiro, ela foi fundada pelos sidônios. Então, os sidônios é quem fundaram a cidade de Tiro. Não foi a cidade de Tiro, por isso que diz que não foi criada, ela não deu à luz, porque quem deu à luz a Tiro foi os sidônios que criaram. O versículo 5 diz assim: quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiaram os homens. Então, por quê? Porque o Egito tinha uma relação muito grande, uma relação de comércio, uma relação comercial com a cidade de Tiro. Então, quando essa notícia chegar aos homens do Egito, dizendo que a cidade de Tiro está destruída, os homens do Egito vão também se angustiarem. Aí diz assim, versículo 6, passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. Quando ele fala essa frase, moradores do litoral, ele está falando a respeito dos moradores da cidade de Tiro, dizendo assim, passai, vão embora alguns para a cidade, para a sua colônia, para a cidade de Tarsis, para ver se vocês se salvam, né? Ou seja, aqui no versículo 6, ele está falando, é como se a profecia estivesse lançando uma luz sobre o destino das colônias de Tiro após a queda da cidade-mãe. No caso, a colônia que era Tarsis, né? Ele estava dizendo, uivai, passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Ou seja, ele está dizendo que vocês ainda podem se salvar se vocês passarem para a cidade de Tarsis. E ele pergunta, é esta acaso a vossa cidade que andava exultante, ou seja, andava, era exultante, era gloriosa, mas agora a cidade de Tiro está totalmente destruída. Então, o profeta aqui, ele enfatiza que não haveria mais aonde passar, indicando que Tarsis, a colônia da cidade de Tiro, era um ponto crucial, que uma vez isolado da influência de Tiro, ela perderia sua importância comercial e econômica. Por quê? Porque a cidade de Tarsis, como era colônia da cidade de Tiro, se Tiro for destruída, a colônia de Tarsis também iria sofrer. Por isso que ele diz assim, passai a Tarsis, ó moradores do litoral. Ou seja, se vocês quiserem ainda salvar alguma coisa, vão embora para a sua colônia, para a cidade de Tarsis, para ver se vocês salvam alguma coisa. A partir do versículo 8 diz assim, quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Está fazendo uma pergunta. Quem formou este desígnio? Ou seja, quem determinou isso? Aí no versículo 9 ele responde, o Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Então aqui a profecia está dizendo que tudo isso aconteceu na cidade de Tiro por causa da soberba da cidade de Tiro. Isso aqui, ele está dizendo que tudo isso aconteceu, que
ela aqui está apresentando uma descrição das consequências da queda de Tiro. Por quê? Porque aqui esses versículos enfatizam que a queda de Tiro não foi obra do acaso, não aconteceu por acaso, mas sim uma ação deliberada do Senhor dos Exércitos. Ele diz assim: o Senhor dos Exércitos formou este desígnio, ou seja, o Senhor dos Exércitos foi o responsável pela destruição da cidade de Tiro. Era um ato divino destinado a humilhar a soberba e a arrogância das elites comerciais, tanto da cidade de Tiro, quanto também da cidade de Tarsis e de todas as nações envolvidas no comércio com Tiro. Aí ele diz assim, no versículo 10, percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. Naquela época, a cidade de Tiro era conhecida como a terra de Canaã. Por quê? Porque as pessoas iam para lá e enriqueciam e ficavam ricas por causa do comércio próspero, pela riqueza que tinha naquela cidade. Ou seja, os principais nobres, né, os príncipes e nobres que se beneficiavam desse comércio, agora eles seriam envergonhados diante do juízo divino. E isso aconteceu justamente por causa deles, porque eles se ensoberbeceram, né? E isso destaca a mensagem profunda que a soberba e a confiança nas riquezas terrenas não tem lugar diante de Deus, diante do poder de Deus. No versículo 11 diz assim, no versículo 12, né? E disse, nunca mais exultará, ó oprimida, virgem filha de Sidom. Filha de Sidom, tá vendo? Porque quem criou, quem fundou a cidade de Tiro foi Sidom. Por isso que aqui a profecia diz, ó virgem filha de Sidom, levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Ou seja, a profecia está dizendo, olha, nunca mais você voltará, nunca mais se exultará, né? Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. No versículo 13 diz assim, eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sáteros do deserto, povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro e os converteu em ruínas. Está dizendo que a destruição vai vir por parte dos caldeus. Quem eram os caldeus? Os babilônios. Eles vão vir e destruir Tiro, como também vai vir destruição da parte da Síria. Então, eles é quem vão levantar e vão arrasar os palácios de Tiro. No versículo 14 diz, uivai, navios de Tarsis. Mais uma vez a profecia está mandando o povo da cidade de Tarsis, a colônia que dependia economicamente da cidade de Tiro, a uivar, a chorar, a lamentar. Diz assim, uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Por quê? Porque a cidade de Tarsis, né, dependia economicamente da cidade de Tiro. Por isso que diz assim, ela era a vossa fortaleza. Por isso que nós não devemos confiar nas riquezas terrenas, porque o povo da cidade de Tarsis estava confiando nessas relações comerciais com a cidade de Tiro. Aí por isso que a profecia diz, uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Então a fortaleza do povo de Tarsis não era Deus. Eles tinham a confiança na cidade de Tiro. Aí no versículo 15 diz assim, naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. 70 anos vai ser igual, essa quantidade de dias vão ser iguais aos 70 anos que o povo, os hebreus, os
Israel passou cativo na Babilônia, 70 anos. Então aqui também o povo de Tiro vão ficar isolados, esquecidos, a cidade arrasada durante 70 anos. Ou seja, aqui nós vamos encontrar uma reviravolta, né? Que nos leva da profecia da queda de Tiro para uma visão de restauração futura. Aqui nesses versículos, do versículo 15 até o versículo 18, nós vamos ver que há uma esperança após a adversidade, após tudo aquilo que aconteceu, uma esperança de restauração, revelando que a capacidade de Deus de transformar cenários sombrios pode acontecer em oportunidades de renovação. E a gente vai ver que a cidade de Tiro ela ainda vai ser renovada. Aí diz assim no versículo 15, diz assim: naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim dos 70 anos, dá-se-á com Tiro, que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as suas canções, para que se recordem de ti. Aqui é como a profecia está dizendo, uma metáfora, uma relação, né, com uma prostituta que vai ser esquecida. Mas depois, quando Jesus entra na vida dessa prostituta, ela é transformada. Da mesma coisa, estava se comparando com a cidade de Tiro. Ela foi esquecida durante 70 anos, mas depois, quando vier a presença de Deus naquela cidade, ela vai ser restaurada. Então, aqui o profeta anuncia que Tiro enfrentaria um período de esquecimento e desolação que duraria 70 anos, mas este período de 70 anos era simbólico para lembrar o exílio babilônico do povo de Israel. Durante esse tempo, Tiro seria reduzida ao silêncio, à obscuridade, como um rei que perde tudo e depois perde tudo também a sua glória, mas que depois retoma a sua posição anterior, né? No entanto, aqui a promessa de restauração ela está presente. Então, nós vamos ver que no final de 70 anos, Tiro ressurgiria, iria ressurgir e iria cantar como uma prostituta, uma metáfora que sugere uma mudança dramática da sua situação anterior. E a mensagem é clara, mesmo em tempos de obscuridade e desolação, a restauração é possível sob a providência de Deus. Aí diz aqui no versículo 16, diz assim: toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entrega ao esquecimento, canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Ou seja, a metáfora que a cidade de Tiro era comparada com a meretriz. Aí no versículo 17 diz assim: findo os 70 anos, o Senhor atentará para Tiro. Olha, tá vendo aí? Depois de 70 anos, agora o Senhor ia voltar os seus olhos para a cidade de Tiro. E ela tornará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Então ela vai voltar àquilo que ela era antes. Ela vai voltar a ter relações comerciais com outros reinos e a prosperidade e a riqueza voltarão para a cidade de Tiro. Aí diz assim: só que agora é diferente. Olha só o versículo 18, o ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Então significa dizer que aquele povo, aquelas pessoas, elas iriam aceitar Jesus, elas iriam serem transformadas. Inclusive, a cidade de Tiro, ela foi visitada pelo apóstolo Paulo. Muitos na igreja primitiva foram levar a palavra de Deus lá na cidade de Tiro e muitos se converteram. Então diz aqui que o ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que se tenham comida em abundância e vestes finas. Então aqui agora está se falando sobre a restauração, né? Agora
esse trecho aqui conclui com uma nota de transcendência espiritual. E há de ser que ao cabo de 70 anos o Senhor visitaria a Tiro, a qual voltará a sua ganância e prostituir-se-á com todos os reinos do mundo sobre a face da terra. Ou seja, ela iria voltar a ter as mesmas relações que ela tinha antes com todos os reinos. Mas aqui, Isaías nos lembra que a restauração de Tiro não é uma questão de prosperidade material, mas também uma manifestação da vontade e da graça de Deus. Aqui ela iria crescer, não porque ela era soberba como era antes, não. Ela agora iria crescer porque agora ela tinha prosperidade espiritual, porque agora ela foi transformada. Ou seja, quando a gente viu aí a expressão que diz o Senhor visitou a Tiro, né? Quando diz assim, o Senhor atentará para Tiro, ou o Senhor visitou a Tiro, significa dizer que denota ou exclama uma intervenção divina, ou seja, Deus, ele agora se voltou para aquela cidade Tiro, que ele mesmo havia destruído. Então Deus também é assim. Na nossa vida, Deus muitas vezes, uma pessoa está lá, ele permite que uma pessoa vá lá no fundo do poço, mas aí depois ele volta os seus olhos para aquela pessoa, levanta ela de onde ela está e faz ela sentar junto aos príncipes, né, junto ao seu povo. Ou seja, essa pessoa sai daquela destruição, daquele mar de lama e vai para uma terra de bonança, uma terra que mana leite e mel. Assim também, assim como foi na cidade de Tiro. Então, Deus indica que Deus tem um controle sobre a ascensão e queda também das nações, assim como ele tem com as pessoas, né? Aqui está dizendo que ele destruiu a cidade de Tiro, mas também ele retornou, ele atentou novamente para a cidade de Tiro e ela voltou ao que era antes, ou seja, ela volta a ser o que era antes. A cidade de Tiro, ela agora vai voltar ao que era antes em prosperidade. Ela vai agora ser uma pessoa próspera. E o que é que acontece quando ela volta a crescer espiritualmente? Significa dizer que ela foi visitada pelo Senhor e que o Senhor ela está prosperando espiritualmente. Agora o ganho que ela tem, a riqueza que ela tem, diz aqui que ela não entesoura mais, nem guarda, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor. Então, nós vimos aqui no capítulo 23 que que Isaías começa com uma profecia da queda de Tiro, devido à sua arrogância e devido ao seu orgulho. E isso nos lembra, né? Sempre nas profecias, a gente viu que sempre as profecias vinham em cidades que eram arrogantes, que eram soberbas, e essa cidade de Tiro era conhecida pela sua arrogância e pela sua soberba. Isso nos lembra, né, de como a arrogância ela pode levar à queda. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Isso é tanto individualmente quanto coletivamente, também como sociedade. Uma sociedade soberba, uma sociedade arrogante, ela também vai ser motivo para destruição, para a ira de Deus. Então nós temos que orar a Deus, pedir a Ele por sabedoria, para reconhecer a necessidade de arrependimento em nossa própria vida e buscarmos a humildade. E para que nós tenhamos a graça de Deus, que a sua orientação na nossa vida, para que nós não venhamos a ter nenhum reflexo, nenhum sinal de arrogância ou de soberba. E também nós temos que pedir para que nossos líderes, eles não venham a ter nenhuma soberba, nenhuma arrogância. Porque assim como a cidade de Tiro, ela foi destruída por causa da arrogância e da soberba dos seus líderes que comandavam aquela cidade. Então, que nós também possamos orar também pelos nossos líderes.
Isaías também, aqui no capítulo 23, nós vimos que a cidade de Tiro, após um período de desolação, de ruína, mas houve restauração. Diz que o Senhor atentou novamente para a cidade de Tiro. Então, nós temos que orar também por nós e pelos outros, que muitas vezes podem estar passando por dificuldade, mas que nós temos que pedir a Deus para que Ele traga restauração e renovação em todas as áreas da nossa vida, e especialmente aquela área que está sendo mais afetada, para que Deus possa renovar e restaurar. Nós temos que orar pedindo a Deus por esperança e por força, pedindo a Ele que Ele nos dê força, ou que Ele possa dar força para aquelas pessoas que estão enfrentando desafios, confiando que Deus é capaz de transformar cenários sombrios em oportunidades de crescimento e bênçãos. Deus, Ele é o Pai das bênçãos, Ele pode abençoar, Ele abençoa seus filhos. Mas primeiro tem que ter o arrependimento. Aquela cidade, ela passou 70 anos no esquecimento, na desolação. Para quê? Para que ela se voltasse. Talvez o atentar de Deus para aquela cidade, para aquele povo, é porque eles se arrependeram. É tanto que o povo depois, eles começaram agora a prosperar, mas o dinheiro que eles ganhavam não era mais para entesourar, para guardar, para deleite próprio. Não, agora foi para o Senhor, para ajudar na obra do Senhor, né? Então, os lucros aqui diz que os lucros da cidade de Tiro, eles se tornaram sagrados ao Senhor. Ou seja, após a sua restauração, isso nos lembra da importância também que nós temos que pedir a Deus para que os nossos recursos materiais, que nós não podemos estarmos focados nos nossos recursos materiais, e que nós tenhamos que sermos, vamos dizer assim, fiéis na devolução daquilo que nós recebemos, que vem da parte de Deus, né? Que nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a ser mordomo, responsável dos nossos recursos, reconhecendo que eles são sagrados ao Senhor. É isso que nós temos que reconhecer na nossa vida, que tudo que nós temos, que recebemos, vem da parte de Deus. Então, que nós não possamos focar nesses recursos apenas como para nosso deleite próprio, mas que também nós temos que devolver a nossa parte que pertence a Deus. É isso que a palavra de Deus hoje nos mostrou. Amém?